Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente fica muito feliz em saber que você está conosco. Estamos no ano 10 do nosso programa. É um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Tem levado informações de temas internacionais e suas reverberações nacionais e locais. E a gente faz com muito prazer esse programa porque sabe que você fica por dentro daquilo que acontece no mundo. E antes de apresentar o tema do programa de hoje, nosso querido convidado, eu queria logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar com a acadêmica do 8º semestre, Paula Castro. Tudo bem, Paula? Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. É sempre um prazer estar aqui na locução do nosso programa Globalizando. Gostaria logo de mandar um abraço para Lucirene Carvalho, que nos acompanha lá pelo Facebook. Faça que nem ela e curta a nossa página Programa Globalizando. Legal, Paula Castro é também a líder da equipe de externas do programa Globalizando. Quero dar boas-vindas também para a acadêmica do 3º semestre, a Heloísa Couto. Tudo bem, Heloísa? Tudo ótimo, professor. Uma felicidade imensa estar aqui. Olá a todos que estão nos ouvindo agora. Quero mandar um abraço caloroso para o nosso seguidor Antônio Carlos dos Santos, que nos acompanha lá do Twitter. Muito bem, e completando a nossa equipe de locutores, estamos recebendo o acadêmico do 7º semestre do curso de Relações Internacionais, Pablo Gomes. É sempre um prazer estar aqui, professor. Um bom dia a todos os nossos ouvintes e mandar um abraço aqui para nossa seguidora Dani Moraes, que segue a gente no Instagram, @Programa Globalizando. Convidar você, ouvinte da Rádio UNAMA, para seguir a gente nas redes sociais. Legal, terceiro programa do ano de 2022 e a gente sempre olha com o futuro, quer saber o que é que vai ser, que cenários estão sendo estabelecidos no ano de 2022 e hoje nós vamos falar sobre a União Europeia e não poderíamos ter um convidado mais especial do que Caio Lobo. Ele é mestre em estudos europeus pela Universidade Católica de Louvain, graduado em Relações Internacionais aqui pela nossa universidade, faz parte da primeira turma de Relações Internacionais, tem experiência na área de mercado único europeu, com ênfase em legislações europeias para produtos industrializados. Atualmente é gerente de políticas técnicas, saúde e segurança na Associação Europeia de Máquinas e Equipamentos de Construção. Caio Lobo, que prazer te receber aqui no Globalizando. Bom dia, Mário Tito. Bom dia, alunos de Relações Internacionais. Sempre é um prazer participar da Rádio UNAMA e do programa Globalizando. Hoje, então, a ideia é compartilhar um pouco com vocês dessa minha vivência e do conhecimento que eu adquiri sobre a União Europeia. Sempre um prazer participar desse bate-papo. E Caio, inclusive, receber você é sempre um prazer porque também mostra para os outros alunos de Relações Internacionais e para quem quer fazer aí que todos os sonhos são possíveis. Você tem que, não só a questão de acreditar, mas fazê-lo acontecer, não é isso? Exatamente, Mário Tito. O bom de Relações Internacionais é porque é uma ampla gama de atuação e a partir daí tu pode te especializar em várias áreas. Eu comecei com uma ideia completamente diferente do que eu queria fazer no curso e acabei terminando me envolvendo na parte de União Europeia, de produtos industrializados. A vida vai levando a gente também, né? E hoje eu amo muito o que eu faço. Globalizando. Fique por dentro. Criada no final dos anos de 1990, o euro é a moeda oficial dos países componentes da União Europeia e fez com que houvesse o alinhamento dos preços de bens e serviço entre os membros do bloco, além de ajudar no pagamento das dívidas externas com o Fundo Monetário Internacional. A moeda única faz com que a zona do euro seja mais atrativa para os operadores econômicos, incentivando os investimentos externos e a captação de parceiros comerciais, sendo escolhido para quase 40% dos pagamentos transfronteiriços. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o internacionalista Caio Lobo, mestre em estudos europeus pela Universidade Católica de Louvain e mora na Europa, está passando as férias aqui no Brasil. Caio, tem uma pergunta no Twitter do Felipe Monte, obrigado Felipe, muito legal. Com a mudança de algumas lideranças na União Europeia, quais são as perspectivas para 2022? Muito interessante essa pergunta do Felipe, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse ano de 2021, o que a gente tem que olhar para o que aconteceu foram principalmente as eleições na Alemanha. Então, a Alemanha, como vocês sabem, é uma república parlamentarista, os governos são montados a partir dos partidos que são mais votados nessa eleição, e o que aconteceu foi que em 2021 a Angela Merkel, depois de 16 anos no poder, depois de 4 mandatos, a Angela Merkel saiu, deixou o poder para o Olaf Scholz, que era o seu ministro da Economia. O Olaf Scholz representa um governo de cunho centro-esquerda, dos sociais-democratas, de uma coalizão inédita a nível federal na Alemanha, montada pelo Partido Verde, os liberais e o Partido de centro-esquerda, os sociais-democratas. Esse partido já fazia parte do governo da Angela Merkel, mas era um partido
era um partido de menor importância dentro daquele governo que era liderado pelos cristãos-democratas, um partido de centro-direita. E com essa mudança o que acontece vai ser um reequilíbrio das forças entre os Estados-membros da União Europeia. Então que aí a gente tem a Alemanha, que queira ou não é o país mais importante da União Europeia em termos econômicos, em termos políticos, que vai também agora virar um pouco para o lado esquerdo do espectro político, e as suas próprias políticas no futuro e as próprias políticas da União Europeia também serão permeadas por isso. O que vai ser interessante, como eu falei para vocês, é que como é uma coalizão inédita a nível federal na Alemanha, vai ser interessante entender como que o Partido Verde e o Partido Liberal, que historicamente são partidos em polos opostos, vão conseguir cooperar para poder avançar a agenda da Alemanha, tanto a nível nacional quanto a nível da União Europeia. É importante eu mencionar isso porque na União Europeia a gente sabe que qualquer decisão do bloco não é que necessariamente tem que envolver a Alemanha, mas é útil caso a Alemanha esteja envolvida nessa... É uma locomotiva, né? Exato, e sempre foi puxada pela França e pela Alemanha, a locomotiva da União Europeia, vamos dizer assim. Todos os avanços que tiveram, sempre tiveram o ok da Alemanha e um acordo da França. A gente pode dizer, Caio, que de alguma forma, já houve momentos piores, mas há ainda mais uma conscientização de que a União Europeia tem que continuar, porque já se falava em saída, o Brexit foi um exemplo, né? Mas me parece que está muito mais reforçado agora, né? Não, com certeza, porque o interessante da União Europeia é que eles sempre aprofundam a integração em momentos de crise. Então, eu falei da Angela Merkel ainda agora, sou um grande fã. Falei da Angela Merkel ainda agora. O interessante é que ela, durante o governo dela, tiveram várias crises. A crise econômica, a crise financeira de 2007, 2008, a crise da zona do euro, sim, logo em seguida, depois a crise dos refugiados e, finalmente, agora a pandemia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, nossos produtores trouxeram algumas perguntas relacionadas ao tema de hoje, porque nós estamos conversando com o queridíssimo Caio Lobo, internacionalista, mestre em estudos europeus pela Universidade Católica de Louvain, e atualmente ele é gerente de políticas técnicas, saúde e segurança na Associação Europeia de Máquinas e Equipamentos de Construção. Caio, o Armando Bonfim está lhe perguntando o seguinte pelo Facebook: em relação à circulação de pessoas na União Europeia, existe alguma perspectiva de mudança? Muito obrigado pela pergunta, Armando. Essa é uma pergunta bem interessante porque nesse ano de 2021 e dos anos anteriores, a gente tem visto essa liberdade da livre circulação de pessoas passar por grandes desafios. Como eu mencionei para vocês um pouquinho no início desse programa, teve a questão tanto da pandemia, que eu acho que é importante te ressaltar, quanto da crise dos refugiados. Eu acho que esses são os dois pontos importantes para que até a União Europeia está revendo a questão das regras deles da livre circulação de pessoas. Uma contextualização rápida: a livre circulação de pessoas é uma das liberdades fundamentais da União Europeia. Então, você tem a livre circulação de produtos, serviços, moeda, trabalhadores e a quinta liberdade, que é a livre circulação de pessoas. E aí tu tens, por exemplo, pessoas que têm nacionalidades de Estados-membros da União Europeia, que em cima dessa nacionalidade, tu adicionas a nacionalidade europeia. Então, graças a isso, essas pessoas podem circular livremente por esse bloco. Só que o que acontece? Com os países membros da União Europeia sem as suas fronteiras internas, o natural é você justamente fortalecer as fronteiras externas, porque a grande palavra é solidariedade. Então, é solidariedade entre os países europeus, então é a confiança mútua de que cada país está fazendo o seu trabalho de monitoramento dessas fronteiras, junto com a agência da União Europeia para isso, Frontex. Em cima disso, como eu falei para vocês, os dois grandes desafios é a questão dos refugiados e a questão da pandemia. Por que dos refugiados? Porque com a política de asilo atual da União Europeia, o que acontece é, alguns países estavam tendo uma entrada muito grande desses refugiados, e o que acontece é o seguinte: quando um país membro recebe esse refugiado e aceita o dossiê a ser analisado, ele pode circular livremente. Só que justamente isso causou problemas principalmente na época da Angela Merkel na Alemanha, e também pela questão agora mais atualmente, se vocês forem ler a respeito do que está acontecendo na fronteira do Belarus com a Polônia hoje em dia. Então, por causa disso, a União Europeia está querendo rever um pouco essas regras. O segundo ponto importante, a questão da pandemia, é porque justamente com a questão da infecção pelo Covid, que a gente não sabia como que as pessoas estavam sendo infectadas ou por onde esse vírus estava conseguindo escapar, a reação inicial foi justamente de fechar as fronteiras. Então, por exemplo, a gente tinha países como a Suécia e a Dinamarca, que tem aquela ponte no canal do Öresund lá, que liga os dois países, que foi fechada, foi um dos primeiros casos, para evitar justamente essa contaminação. Por causa disso, atualmente, a União Europeia está até revendo e revisando essas regras de livre circulação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com Caio Lobo. Aliás, o Caio é uma daqueles que a gente chama de entidade do curso de Relações Internacionais, porque depois de ter passado pela primeira turma aqui de Relações Internacionais, foi viver o sonho dele de trabalhar na União Europeia, e de vez em quando vem em Belém, a gente não pode deixar de aproveitar para falar aqui no Globalizando. Tem uma pergunta da Maíra Soares no Instagram, Caio. Existem mudanças políticas esperadas para a União Europeia pós-pandemia?
Muito obrigado pela pergunta, Maíra. Essa é uma pergunta muito interessante porque, como eu já falei no bloco anterior, um dos pontos importantes que está acontecendo hoje em dia é a questão da reforma da livre circulação de pessoas. Então, atualmente, existe uma proposta legislativa que foi colocada em pauta partindo da Comissão Europeia para reformar um pouco isso. Alguns críticos estão dizendo que eles têm medo de que a política atual de livre circulação, como ela está, pode retroceder, porque inclui, se eu não me engano, eu não sou esperto nesse setor, nessa parte, mas se eu não me engano, o que acontece é que existem alguns pontos que eles permitem, por exemplo, os países fecharem as fronteiras de maneira indefinida, e não só em situações de emergência por um certo período, como é o caso atual. Então, o que vai acontecer agora é, depois que a Comissão Europeia publica essa proposta legislativa, então é o papel do Parlamento Europeu e do Conselho de Ministros da União Europeia proporem emendas legislativas a esse texto. Então, esse texto está agora nesse estágio do processo de decisão da União Europeia. Então, a gente espera que, normalmente, o Parlamento Europeu vai discutir muito essa questão e tentar fazer tudo o que possa para que isso não retroceda. Os outros dois pontos que eu gostaria de trazer, um deles é a política de saúde. Então, aí tu tens a questão do próprio papel da União Europeia na política de saúde dos países do bloco. Como base e a partir do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a política de saúde, eles têm um papel de coordenar tudo que é iniciativa dos Estados-membros. Legal. Então, diferentemente de outras políticas, como a política comercial, que a União Europeia tem exclusividade em lidar com essa política comercial. Então, na política de saúde, o papel foi muito importante, principalmente na questão do coronavírus, da questão da negociação das vacinas. Legal. Como a gente sabe bem, a questão das vacinas é muito crucial. O que aconteceu foi que os países membros da União Europeia decidiram delegar para a Comissão Europeia o papel de negociador dos contratos com os fabricantes de vacina, para garantir um preço menor. Isso foi muito importante, porque alguns países menores provavelmente não teriam acesso a essa vacina. Isso já aconteceu na época do acesso à vacina da gripe aviária, onde países como a Alemanha e a Holanda tinham muitas vacinas e outros países menores não tinham muitas. Então a União Europeia conseguiu equalizar isso, só que o problema é que tu precisas procurar um equilíbrio. Então, países grandes como a Alemanha tiveram atrasos na entrega dessas vacinas. E isso chegou a ser muito problemático nessa questão. Então, por isso que alguns críticos apontam muito o fato de que a União Europeia poderia, ao invés de ter enfatizado a questão dos preços como o principal, deveria ter enfatizado a velocidade de entrega das vacinas. Sem dúvida. Então, e isso o terceiro? Foi um pouco complicado. O terceiro ponto aqui que eu queria trazer, também que é importante, é a questão que vocês mencionaram rápido quando vocês falaram sobre a Espanha, que é o plano de recuperação econômica, que tem um valor de 800 bilhões de euros, que foi aprovado no ano de 2018. Sim. E isso eu acho muito interessante, principalmente para quem estuda a União Europeia, de tentar entender um pouquinho o contexto disso. O que aconteceu é que a Comissão Europeia, como entidade, não pode pedir dinheiro emprestado. Eles dependem 100%, não 100%, mas eles dependem principalmente do financiamento dos Estados-membros da União Europeia. Então, desde a crise do euro, o que aconteceu era o seguinte: países como a Alemanha, Holanda, Finlândia, esses países que eles chamam, que eu acho horrível falar isso, de bons pagadores, eles tiveram problemas principalmente em aceitar uma solidarização da dívida dos outros países europeus, como Grécia, Portugal, Portugal, Itália. E eu digo que isso é inédito porque é a primeira vez que a Comissão Europeia vai pedir dinheiro emprestado nos mercados internacionais. Como União Europeia? Como União Europeia, se endividar para poder financiar projetos de investimentos para a resiliência do bloco e a recuperação econômica. Legal, Caio Lobo dando uma aula pra gente aqui sobre a União Europeia. Aliás, você fica sempre por dentro do Globalizando, porque ao longo do ano o Caio não vai faltar. Ele vai estar lá na Europa, mas vai estar com a gente nas nossas lives, com certeza absoluta. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. E olha só, o nosso produtor Paulo Vitor Azevedo, que é da equipe de externas coordenada pela Paula Castro, tá trazendo mais informações pra gente. Oi, Paulo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Nama. Hoje eu estou aqui na UNAMA Nanindeua e hoje eu vim conversar com a professora Dalva. Ela que é professora de francês do curso de Relações Internacionais da UNAMA e ela vai contar um pouco pra gente sobre o cenário da União Europeia e a perspectiva para 2022, fazer uma análise geral. Bom dia, professora. Bom dia, Paulo. Professora, então, muito se comenta sobre a União Europeia e não tem como falar sobre ela sem lembrar do acordo econômico dela com o Mercosul. Então, comente um pouco sobre como têm sido as negociações do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia atualmente. A perspectiva que se tem desse acordo são muito grandes, porque é o maior acordo econômico entre dois blocos tão grandes quanto o Mercosul e a União Europeia. Ficou um tempo parado, agora foram retomadas no governo Temer e Bolsonaro e no momento está ali na fase de revisão legal. O que isso quer dizer?
Os países envolvidos, ou seja, todos os países da União Europeia e os países do Mercosul estão ali revisando a legalidade do acordo, que, entre outras coisas, prevê a redução de tarifas de 90% ou eliminação de tarifas de produtos que podem ser comercializados entre os dois países. Após esse período de avaliação legal, ele vai passar pela tradução, que será entregue à Comissão Europeia e também ao Parlamento de cada país. É importante destacar que nós não sabemos de fato o que tem nesse acordo, porque ele foi feito a portas fechadas, como se diz. Nós só saberemos o real teor deste acordo quando ele for apresentado ao Congresso Nacional. E aí caberá ao Congresso ratificar ou solicitar algumas alterações. Certo. E continuando a falar, né, sobre a União Europeia, como a senhora analisa o cenário do bloco em 2022? A União Europeia está com um grande problema, não só ela, mas todos os países, com a questão da Covid-19 e as suas variantes. É crescente o número de grupos anti-vacina na Europa e a economia que previa-se pudesse deslanchar em 2022, chegando ao nível que se estabeleceu chamado de pré-pandemia, tende a não ter um crescimento tão grande quanto se esperava, ainda com que tenha incentivo de alguns governos locais. Espera-se que chegue ali no patamar de 3%, de alguns países chegue a esse número, notadamente a Alemanha. Mas as perspectivas de retomada econômica que tanto se esperava após a vacina e a vacinação da população da União Europeia não vai ser tão grande quanto se espera. Muito bacana. Então essa foi a professora Dalva, ela comentou, né, um pouquinho sobre o atual cenário da União Europeia, fez uma análise pra gente ficar um pouco mais atenado. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a todos do Globalizando, é sempre um prazer participar do programa. E agora sair com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Paulo Vitor, esteve conosco aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando. Fique por dentro. O Parlamento Europeu avalia o seu desempenho em 2021 com bons olhos. Ao enfrentar a crise sanitária causada pelo coronavírus, além da crise econômica, a humanitária e a climática, os europeus se mantiveram unidos como uma só Europa. Para o próximo ano, a União Europeia busca acelerar a vacinação global e se preparar para futuras crises. Além disso, os europeus também irão investir na cibersegurança através de leis abrangentes e também lutar contra as alterações climáticas, financiando iniciativas de proteção à biodiversidade em países mais vulneráveis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o Caio Lobo, internacionalista formado pela UNAMA, que trabalha em empresas ligadas também ao Parlamento Europeu. E a Margarete Alves pergunta no Twitter, Caio, algo que todo mundo está se perguntando, né? Os impactos do Brexit ainda vão ser sentidos em 2022? Muito obrigado pela importante pergunta, Margarete. A questão do Brexit foi quase um divisor de águas na União Europeia, porque pela primeira vez, um dos países membros do bloco decide sair da União Europeia. O único caso que tinha acontecido anteriormente era a questão da Groenlândia, mas aí foi porque eles ficaram independentes da Dinamarca e tiveram que sair do bloco também. A questão do Reino Unido é importante nesse ponto, porque principalmente os movimentos políticos que culminaram com a saída do Reino Unido também foram permeados por sentimentos similares em vários outros países da União Europeia. Por exemplo, eu trago aqui o exemplo da Holanda, que foi de um dos países fundadores da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço na época, para um dos países que se tornaram bastante eurocéticos. A gente chama de eurocéticos países que não veem com bons olhos uma integração mais aprofundada da União Europeia. E não só a Holanda, mas também próprio países da Europa Central e do Leste, como a República Tcheca, também é conhecida por ser um pouco assim, cética, vamos dizer. E então eu acho que politicamente o que a gente pode ver é que com a saída do Reino Unido, vários dos outros países perceberam que dá muito mais trabalho se desvencilhar da União Europeia e as consequências são muito maiores que caso aqueles países continuem no bloco. Então eu acho que esse é um dos pontos principais. Então a gente viu de uma maneira generalizada uma certa diminuição desses ímpetos de querer sair da União Europeia ou de tentar empurrar essa agenda por próprios políticos de extrema direita do espectro político eu vi uma coisa em 2021, Caio, a respeito, por exemplo, daquela confusão que deu na Polônia, porque o Supremo Tribunal de lá disse que tinha que valer a questão da Constituição polonesa em vez da Constituição europeia, e a população foi pra rua, querendo dizer, não, nós queremos permanecer. Muito obrigado por esse ponto importante, Mário Tito. Isso é crucial de entender, porque a União Europeia, para você entender a União Europeia, para você entender como a União Europeia funciona, o que acontece é que foi feita, existem
leis que têm que ser seguidas por todos os Estados-membros e decisões da Corte Europeia que também têm que ser seguidas. Com prioritárias. Exato. O crucial que você deve entender é que essas decisões da Corte têm supremacia jurídica com relação às decisões e às legislações dos Estados-membros. Então, a União Europeia funciona exatamente porque os países membros da União Europeia respeitam essas decisões e sabem que a supremacia, a lei principal nessa hierarquia dessa hierarquia jurídica está com as decisões da Corte, com as legislações da União Europeia. Então, quando a Polônia vem e questiona isso, dizendo que o seu próprio Tribunal Constitucional, que a sua própria Constituição tem primazia jurídica em alguns desses temas, ele coloca em questionamento todo o funcionamento da União Europeia, e os poloneses foram pra rua na época porque eles estiveram com medo de por consequência, serem expulsos da União Europeia de uma certa maneira, porque realmente, na prática, é isso que aconteceria. Qual é o intuito da União Europeia? Existir se as leis não são respeitadas pelos países membros do bloco. Então não existe cooperação, não existe solidariedade, não existe ordem jurídica a ser respeitada. E vem ao encontro do que você falou, exatamente, que isso diminuiu um pouquinho o ímpeto de outros países a saírem, porque viram que se tá ruim dentro da União Europeia, que pode melhorar, seria muito pior fora dela. Não, com certeza. E pra te dar aqui um pouco um exemplo prático, com o trabalho que eu faço, a questão das consequências que eu sinto no Brexit, toda essa questão da reorganização das cadeias de fornecimento. Então, por exemplo, nós lidamos com fabricantes de maquinários. Existem fabricantes importantes no Reino Unido, na Europa, que há muito tempo enviam pedaços de máquinas para máquinas que não estão completas e que precisam ser completadas na União Europeia. Então, isso não tinha nenhuma barreira alfandegária, não tinha nenhuma barreira a nível de taxa, não tinha nenhuma barreira a nível de certificados. Hoje em dia, a gente entra numa situação que esses fabricantes vão ter que se readaptar a uma possível divergência regulatória partindo do Reino Unido. Além de preços, né? Exatamente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, nós estamos conversando com o Caio Lobo. O Caio Lobo mora e trabalha em Bruxelas e é internacionalista formado pelo NAMA. E aí, a Agatha Ribeiro, Caio, ela manda no Facebook a seguinte pergunta: existe perspectivas para outros países de dentro da União Europeia saírem do bloco? Estamos ainda falando daquela questão do bloco anterior. Obrigado pela pergunta, Agatha. Pessoalmente, espero que não. Dá muito trabalho sair do bloco. Verdade. Bom, mas ao mesmo tempo tem muito trabalho pra gente que acompanha, né? Sem dúvida, exatamente. Então, atualmente, por causa da saída do Reino Unido, o que a gente tem visto é que alguns desses discursos pró-saída de outros países do bloco têm diminuído. E aí, o que acontece também é que a União Europeia, como eu mencionei numa das questões anteriores, eles entraram muito forte com essa questão do plano de recuperação econômica. Então, acho que isso foi politicamente muito importante também para mostrar para os Estados-membros que a União Europeia também está ativa tentando fazer alguma diferença com algumas coisas, porque a grande diferença é que, ao invés de tu deixares esse financiamento desse plano de relance econômico, vamos chamar assim, dos Estados-membros na mão de cada um desses Estados-membros, tu tens a União Europeia como entidade que, de novo, numa decisão inédita, foi permitido captar recursos financeiros para, na prática, se endividar para poder financiar esse plano de relance econômico. E eu acho bem interessante, sabe, Caio, porque de alguma forma você percebe que vale a pena, então, participar de um conglomerado como esse, como o bloco da União Europeia, porque isso vai te trazer benefícios. E quando o benefício é financeiro, melhor ainda. Sem dúvida alguma, Mário Tito, porque, queira ou não, principalmente para países que estão geograficamente localizados na Europa, a gente sabe que a questão dessas cadeias de fornecimento, a questão de permitir o livre fluxo de investimentos e de empresas que querem aproveitar dessa questão desse mercado único, que potencialmente tinha 500 milhões de pessoas, agora com a saída do Reino Unido tá um pouco menos, é muito interessante para países fazerem parte. Então, só para te dar assim, um dado interessante, de acordo com cálculos que fizeram, o próprio Reino Unido, quando saiu da União Europeia, os gastos que o Reino Unido teve para sair da União Europeia foram muito maiores do que tudo que eles gastaram em todos esses anos sendo membros da União Europeia. Sem contar toda a confusão jurídica, toda essa questão dos imigrantes lá dentro. Eu acho que se voltasse um pouquinho o tempo, eles nem queriam mais sair, né? Eu concordo contigo. O que a gente fala muito hoje em dia é que o Reino Unido provavelmente vai voltar a ser membro da União Europeia, mas a gente calcula daqui a uns 20 anos. Pra passar um pouco o trauma, né? Claro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com Caio Lobo. Caio Lobo é internacionalista, formado pela primeira turma de Relações Internacionais. Aliás, uma experiência muito boa, né, Caio? Ter iniciado o curso aqui na UNAMA com a lembrança saudosa do queridíssimo professor William Rocha. Verdade, Mário Tito. Impossível não vir aqui na UNAMA e não pensar no meu grande amigo William Rocha, que infelizmente, né, foi vítima dessa crise que a gente teve. E sinto muita falta dele. Não tem um dia que eu não passo
demorado pra pensar nele, mas estou muito feliz de poder participar e lembrar dele junto com todos vocês. Com certeza, a herança dele tá presente aqui com a gente. E você tem uns trabalhos legais, né, com a inteligência artificial lá na União Europeia, né, Caio? Tenho sim, Mário Tito. Atualmente, a União Europeia já há algum tempo vem ensaiando legislar nessa área da inteligência artificial. Isso foi principalmente um trabalho que eles vêm fazendo há alguns anos, que envolveu pesquisadores e acadêmicos para ver realmente qual o futuro da resiliência legislativa, da resiliência do quadro legislativo da União Europeia, principalmente para produtos industrializados, nessa questão de produtos de inteligência artificial. É importante a gente dividir em dois momentos. Inteligência artificial na questão da ética. Certo. Do que seria ético para um sistema de inteligência artificial, ou algo que seja completamente independente e autônomo, fazer, reproduzir. Das decisões humanas, inclusive. E aí a gente fala um pouco até das questões das leis do Asimov. Exatamente. Mas, assim, te garanto que a gente não tá ainda, pelo menos no setor, não estamos nesse nível e a gente não prevê que chegue nesse nível tão cedo também. Pois é. Mas, bom, eu também não trabalho na parte de robótica. Que bom. Pois é. E o segundo? O segundo ponto importante aí, que eu tô muito mais envolvido, é a questão de ver o próprio quadro legislativo das legislações da União Europeia para os setores industrializados e se essa legislação está pronta para essa questão dessa evolução tecnológica que virá com a questão da inteligência artificial, da cibersegurança. Então aí eu posso te dar o exemplo de uma legislação que eu estou acompanhando hoje em dia. Então, para os equipamentos que eu acompanho, ou seja, máquinas de construção, existe a chamada Diretiva de Máquinas. Então, a Diretiva de Máquinas, ela harmoniza as regras dos Estados-membros da União Europeia para a produção e para colocar no mercado máquinas e equipamentos, não só de construção, mas agrícolas e tudo mais, máquinas. A partir daí, o que está acontecendo hoje em dia é que a União Europeia, com todas as suas legislações que já estão implementadas ou já estão em curso, eles fazem uma avaliação dessa legislação. A partir disso, a partir da avaliação que teve dessa legislação, dessa diretiva de máquinas, eles decidiram reformar, revisar e adaptar essa legislação para levar em consideração um pouco desses avanços tecnológicos que vão vir nessa área. De novo, questão de máquinas autônomas, inteligência artificial, tudo isso. E o que eu tenho trabalhado muito eu estou tentando mostrar, pelo menos para os meus interlocutores, no caso, a Comissão Europeia, quando a proposta legislativa ainda está sendo discutida, ainda antes de virar uma proposta legislativa, no caso, porque, diferentemente de países nacionais, isso eu acho que é muito interessante mencionar, diferentemente de Estados-nação, não é o Parlamento da União Europeia que tem a iniciativa legislativa, mas é a Comissão Europeia que tem essa iniciativa legislativa. E depois é que vai para o Parlamento. E depois vai para o Parlamento e para o que a gente chama de Conselho de Ministros, que basicamente é a reunião dos ministros responsáveis por aquela legislação. Entendi. Então, por exemplo, tens o Conselho de Ministros da Agricultura para discutir questões agrícolas, Conselho de Ministros de Indústria para propor emendas, por exemplo, nessa diretiva de máquinas. Então eu tenho acompanhado muito o que está sendo feito aí. Hoje em dia, essa legislação está sendo discutida ainda no Parlamento Europeu e no Conselho. E claro, como a Associação de Máquinas, a gente tem feito papéis de posicionamento e a gente tem proposto emendas legislativas também para adaptar um pouco essa legislação que vai surgir. Isso tudo, claro, com o intuito de ver como que a gente pode sempre cooperar com as instituições europeias, ter certeza de que a legislação que está saindo é uma legislação boa e é uma legislação que reflete a realidade dos fabricantes de equipamentos. No meu caso, por exemplo. Então, o trabalho que eu faço é um trabalho que outras pessoas também fazem em outros setores diferentes, e isso é muito importante para a União Europeia, porque a própria questão dessa advocacia e defesa de interesses, que a gente chama, é muito mal vista em alguns outros países, mas na União Europeia é completamente o contrário. Lá, eles fazem questão de que essa troca esteja ocorrendo, porque a Comissão Europeia não tem técnicos em todas as áreas para serem capazes de entender as consequências de algumas das suas próprias decisões. Então eles reúnem num fórum de discussão e durante todo esse processo legislativo, diferentes atores internacionais, associações como a que eu faço parte, associação de consumidores, associação de fabricantes de equipamentos, associação de... dependendo, claro, do dossiê que está sendo discutido. E a partir daí, esse é o trabalho que eu faço. Eu sou justamente a ponte entre as instituições europeias e o próprio fabricante. E este foi o programa Globalizando de hoje. Um prazer estar com você ao longo de 2022, ano 10 do programa Globalizando. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Quero agradecer, Caio, a tua presença aqui no programa Globalizando. O Caio Lobo esteve com a gente. Caio, eu queria te fazer uma última pergunta de agradecer, né? Como é que é a presença, como é que é um brasileiro amazônida lá na União Europeia, já, depois de tantos anos que
você tá lá. Muito obrigado pela pergunta, Mário Tito. É muito interessante porque justamente a gente, principalmente quem trabalha com a União Europeia, normalmente são as pessoas, claro, os europeus, vamos dizer assim, né? Então já é um perfil muito especial ver uma pessoa brasileira trabalhar nessas questões e principalmente uma pessoa da Amazônia. O que era muito interessante era porque, por exemplo, o meu papel era muito de desmistificar até. Por exemplo, quando eu trabalhei na época para a Apex Brasil, em Bruxelas, o que eu fazia às vezes, quando a gente tinha conversas sobre política comercial brasileira, sobre trocas e sobre o que está sendo feito aqui no Brasil, eu lembro que uma vez teve uma pergunta a respeito de produção de cana-de-açúcar na Amazônia. E eu lembro que eu comecei dizendo, olha, eu sou da Amazônia, não existe produção de cana-de-açúcar na Amazônia. Exatamente. Então eu acho que é o papel de como um brasileiro e como a Amazônia é sempre isso, de tentar desmistificar e tentar até mesmo ensinar. Por que não? Muito bem, olha, Caio, eu queria te agradecer muitíssimo. Primeiro, pela tua disponibilidade nas tuas férias estar com a gente aqui. Segundo, toda hora que eu ligo pra ti, a não ser que você não possa mesmo, você nunca diz não pra mim. Muito obrigado, viu, Caio? Eu que te agradeço, Mário Tito. Sempre é um prazer estar aqui conversando com os alunos de Relações Internacionais e compartilhando um pouco de tudo isso que eu tenho aprendido nesses anos vivendo na Bélgica. Legal, olha, agradeço também as perguntas, o Felipe Monte, o Armando Bonfim, a Maíra Soares, a Margarete Alves, o Kleber Rodrigues. Quero agradecer a líder da equipe de externas, a Paula Castro. Muito obrigado, Paula. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Caio, pela sua excelente participação no nosso programa de hoje. Muito obrigada a você, ouvinte da Rádio Nama, que nos acompanhou até aqui. E fiquem ligados que o próximo tema na rádio vai ser a situação dos indígenas Guaraós da Venezuela ao Brasil. E hoje nós teremos live no Facebook do programa Globalizando e o tema será a atuação da OIM na Amazônia. Então fique ligado que às 5 horas da tarde nós estaremos lá ao vivo, não perde que tá muito legal. Legal, Paula, muito obrigado. Aliás, vamos retomar a partir de hoje com as nossas lives, é muito bom saber que você está conosco. Agradeço agora a membro da equipe de mídias acadêmica do terceiro semestre, Heloísa Couto. Obrigado, Elo. Muito obrigada, professor. Foi uma honra estar aqui e eu quero avisar a todos vocês que estão nos ouvindo que o Globalizando não acaba aqui. Portanto, nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando e no Instagram, @Programa Globalizando. Obrigado, Heloísa. Quero agradecer também ao acadêmico do sétimo semestre, membro da equipe de conteúdo, Pablo Gomes. Obrigado, Pablo. Eu que agradeço, professor, fazer parte desse programa maravilhoso. Agradeço também ao Caio por essa participação incrível e também nossos ouvintes que estiveram aí com a gente nesse sábado e convidá-los também que a partir dessa segunda-feira, essa conversa que a gente teve com o Caio já vai estar disponível em formato de podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Todos você pode achar a gente como Programa Globalizando. Legal, Pablo. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio e Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula, curiosidades e Carlos Eduardo nas oportunidades. Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Gabriela Grosso, Letícia Ucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo e Ana Grimati nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu e Victor Calderaro na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão de roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação e edição de áudio foi de Ícaro Lobato. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.